Fala turma, beleza? Vim gravar um vídeo para vocês aqui hoje sobre como eu faço a minha avaliação na prática clínica aqui com relação à lombar, tá? Então, Kleber, o que você preconiza na sua avaliação com relação a problemas na região lombar do paciente, quando o paciente chega com dor, chega travado, enfim. Primeira ideia que eu tenho, eu colho o histórico dele, eu faço uma anamnese bem feita, né, com que ele trabalha, qual a escala analógica de dor. Não posso esquecer das referências mecânicas, funcionais, neurológicas e sintomatológicas. É a primeira ideia que eu tenho com esse paciente. Eu preciso saber quais as características da dor desse paciente, quais as limitações que esse paciente apresenta. Isso é de fundamental importância para eu poder trabalhar da maneira correta com ele. Não posso me esquecer, é claro, de maneira nenhuma, que eu tenho que entender que o paciente relacionado à coluna vertebral tem que ser classificado em obstrução mecânica, restrição mecânica, se ele tem um componente postural importante e relevante, se ele é um paciente red flag, né, um paciente bandeira vermelha que requer muito cuidado, ou se ele é um paciente do subgrupo outros, ele não se encaixa em nenhum desses grupos anteriores, dessas apresentações clínicas anteriores. Então é muito importante que eu entenda todo esse processo. As características fundamentais do paciente obstrução mecânica é uma dor geralmente mais aguda, não é uma dor que demora muito tempo para o paciente te procurar. Ele foi pegar um vaso, ele foi estender uma roupa no varal, foi fazer alguma coisa nesse sentido, né, pegar alguma coisa no chão e deu uma travada na coluna, por exemplo. A dor dele varia, não é só na lombar, às vezes ele sente essa dor irradiada no joelho, às vezes sente até no pé, às vezes ele só sente no quadril, às vezes essa dor muda de lado, ela tem alterações, essa variabilidade, essa mudança, né, que é muito peculiar desses problemas de obstrução mecânica, tá bom? Diferente do problema de restrição mecânica, onde eu posso ter traumas prévios nessa coluna vertebral, né, mal cicatrizados, a pessoa não fez um trabalho de fortalecimento, trabalho depois de reabilitação desse problema, e ele fica restrito. Isso pode também ter aderência na raiz nervosa do paciente. Se tiver aderência de raiz nervosa, ele vai apresentar algo muito peculiar. No caso da dor lombar, dor do joelho para baixo, uma dor insuportável, dor chata ali que esse paciente tem, né? Então essa dor, ela não varia muito, ela vai aparecer muito no teste provocativo quando você levar esse paciente ao final da amplitude de movimento dele, ou em flexão, em extensão, ou em látero, né? Vai aparecer essa dor aí na região lombar, você vai provocar. O que significa isso? Que chega no final da amplitude de movimento, você gera um estresse naquele tecido que está restrito, né? Um tecido com traumas prévios, que já foi inflamado e mal cicatrizado. O trabalho vai ser diferente de quando uma pessoa tem uma obstrução mecânica e de quando ela tem uma restrição mecânica, por exemplo. O trabalho do fisioterapeuta vai ser preconizado de maneiras diferentes para conseguir ter efeito em ambos os problemas. Já que o paciente não apresenta nenhuma dessas características, por exemplo, dor ao final do movimento e tal, simplesmente ele tem dor quando ele fica sentado. Só que daí você pega, esse paciente chega na sua clínica com dor, você corrige a postura dele, coloca um rolinho nas costas deles, enfim. E esse paciente passa a ficar sem dor só de melhorar a postura. Então ele tem um componente postural relevante, você não pode descartar isso, você tem que tentar trabalhar esse sistema. Então você pode classificá-lo em um paciente com componente postural. E aí tem várias técnicas, né? Tem técnicas que nós trabalhamos no método RBF, tem técnicas lá no Pilates, tem técnicas, enfim, vários tipos de técnicas que trabalham essa melhora postural do paciente. Não podemos esquecer do posto de trabalho dele também, que é muito relevante, e pode ser interessante que nós trabalhemos isso com o nosso paciente também. Se o paciente, por exemplo, chegou até você com uma dor muito forte, tomou uma pancada, tem risco de ter fratura, por exemplo, você vai colocar a mão nesse paciente? Talvez não. A ideia é que ele possa ser um paciente bandeira vermelha, e aí o ideal é que você não toque nesse paciente, tranquilo, pede para ele fazer um exame, procurar um profissional adequado, né? Se é um paciente que chegou com muita dor, essa dor não cede, uma dor lancinante, que queima, que atrapalha a vida dele, ele está prostrado, perdeu peso recentemente, o que você vai pensar?
vai pensar que pode ser um tumor, alguma coisa mais complicada com esse paciente, né? Então, você colhendo essas informações, você vai ficar mais seguro, né? Se o paciente não está conseguindo ter controle absoluto dos esfíncteres, né? Se está com anestesia em cela, se está com, né? Pode ter uma síndrome da caldequina, algo que é urgência médica para cirurgia. Então, são pacientes que podem chegar até você e você tem que estar ligado, né? Nesse paciente, se tá com a vista turva, se tem uma dor de cabeça, né, enfisgadas, que não cede, se tem diplopia, né, enxerga a vista enxergando duas coisas embaçada, né, então você já fica esperto com esse paciente que ele pode ser um paciente bandeira vermelha, que não é para você, se ele está com um histórico de febres constantes aí relacionado a essa dor na coluna, pode ser um paciente infeccioso, um paciente com uma mielite, uma mielopatia, né, um paciente que não consegue andar, que desequilibra, precisa de alguém para estar com ele, dando a mão ali para ele se locomover. Então, olha que interessante. Também nós temos uns pacientes que não vão se enquadrar em nenhum desses anteriores, dessas apresentações clínicas anteriores, e a esses nós damos o nome de outros, né? Então, o que seria? Um paciente com estenose de canal, que vai ter um tratamento específico para ele, tá bom? Pode ter um paciente também, um mecânico inconclusivo, que você faz de tudo, a avaliação mecânica desse paciente ele não melhora com nada. Acontece, isso também pode acontecer, você tem que estar preparado para receber esse tipo de paciente na sua clínica, né? Outros pacientes que possam apresentar também radiculopatia, uma hérnia de disco muito forte, você faz a parte mecânica, esse paciente só piora, então esse paciente não é para você nesse momento, ele tem que ser ir para o médico, né? De repente um bloqueio, uma infiltração pode ser relevante no caso desse paciente, né? Então tem outras características inflamatórias, paciente com artroses muito grandes também, artrites, problemas reumáticos, né? Então, você tem que fazer, para você ter uma avaliação bem sucedida, um tratamento bem sucedido, você tem que entender do processo de avaliação. Isso é muito importante para você cuidar adequadamente aí do seu paciente. Certo, gente? Então aí, nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês e até mais. Valeu!